Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o professor Veja Bem aí mais uma vez. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás a respeito de algumas grandezas elétricas, ligadas mais à eletrodinâmica. Né? Falei sobre tensão elétrica, potência elétrica, trabalho elétrico, resistência, corrente. Hoje eu vou falar uma parte do eletromagnetismo, que o eletromagnetismo é uma coisa muito extensa. Então, eu vou falar só sobre uma parte hoje, depois vou fazer um outro vídeo, né, para complementar esse assunto. Então, com o estudo, né, do magnetismo, né, alguns cientistas, tá, começaram o estudo da eletricidade. Mas tudo isso começou através de um grego chamado Tales de Mileto, né, que lá em 732 a.C., né, ele realizava algumas experiências para entender os efeitos de atração, né, e repulsão de uma pedra de óxido de ferro que se fixava ao seu cajado, principalmente em uma região conhecida como Magnésia. Uma outra experiência também, né, que começou na Grécia, também, né, foi a atração de partículas de pó ao esfregar a pedra de âmbar contra pelos de animais. Aí que foi então que deu-se o princípio do estudo da eletrostática. Né? Daí se descobriu, né, um dos processos da eletrização, que é a eletrização por atrito. Né? Que nós temos a eletrização por atrito, né? Temos a eletrização por contato e a eletrização por indução. Tá ok? Bom, após as primeiras experiências, né, de Tales de Mileto, né, outros cientistas continuaram com os estudos para a construção de máquinas eletrostáticas, que na realidade o eletromagnetismo começou através, né, da eletrostática. Dentre eles nós podemos citar, né, o Otto von Guericke, né, o William Watson, Benjamin Franklin, né, esse nome conhecidíssimo, né, Benjamin Franklin, para-raios. Mas foi o Michael Faraday que realmente conseguiu gerar corrente elétrica através de um núcleo ferroso e de duas bobinas. É o princípio do transformador também, né? Da geração da corrente alternada, que depois é um vídeo que eu vou fazer também a respeito desse assunto. Depois, né, desses primeiros estudos, outros cientistas como o Maxwell, o Hertz, apresentaram ao mundo a transmissão de ondas eletromagnéticas através da atmosfera. Certo? Bom, quais são as principais grandezas elétricas? Né? Existe uma coisa chamada de força magnetomotriz, FMM. Ela é responsável, né, pelo fluxo magnético em um circuito magnético. Ficou até uma redundância, né? Podemos fazer uma analogia, né, com o potencial elétrico na eletrodinâmica. Então a força magnetomotriz é ela que vai fazer com que haja a circulação de um fluxo magnético através de um material. Tá legal? É como se fosse realmente o potencial elétrico ou uma tensão elétrica. A unidade, tá, é o ampere-espira. Né? Você tem lá uma bobina que você vai ter uma determinada quantidade de espiras, né? Isso onde vai passar uma corrente elétrica, então que vai gerar esta força magnetomotriz. Tá ok? O fluxo magnético, né, já é o que? A quantidade de linhas de magnetização, né, ou de linhas de indução que atravessam uma determinada superfície. É como se fosse a corrente elétrica na eletrodinâmica. Né? A unidade é o Weber, né? Você falando no sistema internacional. Aliás, não é nem o Weber, né? É Weber, né? Na verdade é Weber. A pronúncia correta é Weber, não Weber. E é através do fluxo magnético que você vai ter, né, a formação de um campo magnético em torno, né, deste material por onde está passando este fluxo magnético, que depois nós vamos fazer mais tarde. Entendeu? Como é que é esse campo magnético em torno de um condutor, no interior de uma espira, no interior de uma bobina. Isso nós vamos ver depois mais tarde no próximo vídeo.
Mas o fluxo magnético é como se fosse a corrente elétrica, né? Tá legal? Eu tenho uma coisa chamada de relutância. A relutância é semelhante à resistência elétrica, tá? Ela é uma oposição que um meio oferece para o estabelecimento da concentração das linhas de campo magnético. Então, ele tenta dificultar a passagem desse fluxo magnético. Tá legal? A unidade, tá, é o ampere espira por Weber. Outra grandeza eletromagnética é a permeabilidade. A permeabilidade, tá, é a relação entre o fluxo magnético, que a gente usa na letra D, né, para designar, e a intensidade do campo magnético. Então, você vai ter lá um fluxo magnético passando através de um material, vai formar um campo magnético, né, no exterior desse objeto. É isso? É como se fosse a condutividade. Né? Na eletrodinâmica, né? Os materiais, né? Os condutores elétricos, né? Eles apresentam uma condutividade. Então seria mais ou menos, né, fazendo uma analogia, tá? Do eletromagnetismo, tá, né, com a eletrodinâmica. A unidade é o Tesla metro por ampere espira. Outra grandeza eletromagnética é a permeância. A permeância é o inverso da relutância. É como se na eletricidade, né, na eletrodinâmica, eu tenha a resistência e a condutância, que é o inverso da resistência, entendeu? Então, né, então aqui eu tenho então, a permeância, que é o inverso da relutância, já que a relutância é como se fosse uma resistência, né, uma oposição, né, isso, a passagem do fluxo magnético para você então formar, né, isso, o campo magnético. Já a permeância já é o contrário, né? Ela facilita o estabelecimento, né, de uma força magnetomotriz através de um fluxo magnético. A unidade é o Weber por ampere espira. Então essas são as principais. Seria inclusive isso aí seria para a gente fazer uma comparação com as principais grandezas da eletrodinâmica com as principais grandezas do eletromagnetismo. Agora existem outras grandezas, tá, no eletromagnetismo, tá legal? Que é a intensidade de campo, é isso, tensão induzida, impedância, entendeu? Depois, né, no próximo vídeo, eu vou falar então sobre as outras grandezas elétricas, como é que você consegue descobrir, como é que você determina, tá ok? Embora eu já tenha alguns vídeos, né, de eletricidade no meu canal, que eu já falo um pouco sobre isso, mas depois eu vou fazer um vídeo mais específico, só sobre essas principais grandezas elétricas, tá ok? Bom, eu espero, né, que vocês tenham aí, né, entendido, né, mais ou menos, né, porque eletromagnetismo, gente, é complicado de entender. É complicado para a pessoa explicar e é complicado da pessoa entender. Inclusive na faculdade é a disciplina que mais reprova, é o eletromag, né, que é o eletromagnetismo. Eletricidade 2, naquela faculdade ela recebe uma denominação, tá? Que ela é complicada, tá ok? Então, gente, eu gostaria que você, né, que não for inscrito no meu canal, que se inscrevesse no meu canal, né, apertasse aquele sininho, né, de notificações, para quando eu fizer um vídeo você saber. É isso, dá aquele like se você gostou. Se você não gostou, pode dar um dislike também. Entendeu? E se vocês acharem, né, que eu deveria, né, ser mais explícito em alguma coisa, ou que alguma coisa eu falei aqui e não deixei muito bem claro, você pode colocar nos comentários, tá? Que todos os comentários são aceitos e serão respondidos por mim. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube chamado As Histórias do Rock. Eu gostaria também que vocês assistissem. Tá? São histórias engraçadas, mas são histórias reais de casos que aconteceram comigo na área elétrica,
durante esses quase praticamente 40 anos, né, de mais de 40 anos, né, como eu começo com eletricidade desde os 15, né, tô com 64, vou fazer 65, então são quase 50 anos, né, tá ok? Eu gostaria que você desse uma força também nesse meu canal, tá ok? Obrigado e fui!